Hoje eu moro em Chandler, Arizona. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 17 anos e estava na minha fase intensa de jogos, ainda morando com meus pais. Eu jogava muito Call of Duty no meu quarto no computador naqueles dias, especialmente no verão, quando está insuportavelmente quente lá fora e eu prefiro ficar dentro de casa no ar-condicionado. De qualquer forma, quando eu morava em casa, eu ficava sozinho muitas vezes porque meus pais viajavam muito e eu era o último a sair de casa. Se bem me lembro, isso foi em uma sexta-feira à noite ou em uma noite que não tinha aula no dia seguinte, porque eu estava acordado até tarde depois de voltar da escola. Eu entreguei um trabalho, que era para aquela noite para me livrar disso, então tive que fazer algumas compras depois, por ordens da minha mãe, já que eles ficariam fora por um tempo. Era como eu ganhava meu sustento na casa, segundo meu pai. Eles deixavam dinheiro para eu usar. Eu sempre tinha que mostrar a eles o recibo, para que eu não guardasse nenhum dinheiro para mim. Minha mãe me deu uma lista de compras, então fui ao Whole Foods no meu velho Camry, meu primeiro carro. Fazer compras levou cerca de 1 hora. Enquanto estava na loja, um cara na fila atrás de mim começou a falar comigo, e eu não sei porquê. Ele fez um comentário sobre uma das coisas que eu estava comprando, e simplesmente não parava, mesmo enquanto eu estava empacotando minhas compras. Ele continuou falando comigo, o que eu achei estranho. Ele não prestava atenção em mais ninguém. Eu ainda fui educado, no entanto. Quando chegou a hora de ir embora, eu disse, "Tenha um bom dia", e saí. Fui até o meu carro no estacionamento, arrumei o porta-malas e então voltei para casa. Era um dia escaldante, pois estávamos no início de junho. Eu não estava procurando sair e fazer nada fora de casa. Uma vez que terminei tudo o que precisava fazer, já estava escuro lá fora. Então entrei no Call of Duty Black Ops no meu computador e mandei uma mensagem para o meu amigo Johnny para entrar também. Ele entrou na minha equipe e jogamos Team Deathmatch como sempre fazíamos. Eu estava usando meu fone de ouvido Logitech com cancelamento de ruído. Já estávamos comprometidos a jogar Call of Duty a noite toda e subir de nível, então, claro, eu precisava fazer uma pausa para jantar em algum momento. Provavelmente 2 horas depois de jogar, eu disse ao Johnny que ia jantar e provavelmente voltaria em 1 hora. Ele disse que voltaria mais tarde também. Com isso, fiz uma pausa e preparei um pouco de macarrão para o jantar. A cozinha fica no térreo e meu quarto é no andar de cima. Enquanto eu estava sentado na cozinha comendo, eu tinha certeza de que ouvi um baque vindo de cima. Parecia um passo? Eu não tinha certeza. Poderia ter sido qualquer número de coisas, mas a última coisa que eu imaginava que seria era um passo. No entanto, fui e tranquei a porta da frente. Muitas vezes, por um tempo, eu deixava a porta destrancada simplesmente porque a casa dos meus pais fica em um bom lado da cidade. E eu nunca levei a ideia de um assalto a sério. É algo que você ouve no noticiário, mas não acha que vai acontecer com você. Subi as escadas e não sei o que estava esperando, mas disse o nome do meu irmão Tristan no corredor. Eu sabia que ele não deveria estar aqui, mas não sei. Ouvi um som e senti a urgência de ver se alguém estava aqui. Quando ninguém respondeu, voltei para o meu quarto e voltei para o Call of Duty. Coloquei meu fone de ouvido novamente e mandei uma mensagem para Johnny dizendo que estava voltando. Pouco depois, ele voltou e começamos a jogar Team Deathmatch novamente. Algumas partidas depois, olhei para a esquerda, na direção da porta do meu quarto, para o corredor. Não sei se algo no meu campo de visão periférica ou algum outro sentido sentiu algo ali, mas eu deixava a porta aberta quando estava sozinho em casa, como minha mãe me dizia para fazer. O corredor estava escuro, exceto por uma pequena luz noturna plugada em uma tomada. Meu quarto brilhava azul por causa das luzes da parede. Parte do azul se espalhava para a parte do corredor mais próxima do meu quarto. Entre a fresta da porta estava uma escuridão total. Eu não conseguia ver através dela. Não pensei mais nisso. Após nosso próximo jogo, Johnny disse que ia ao banheiro e se afastou. Enquanto estávamos no lobby, olhei para o meu telefone e depois olhei de volta para o corredor e notei que algo estava diferente. Agora, eu conseguia ver através da fresta da porta para o corredor. Meu primeiro pensamento foi: alguém estava bloqueando isso há apenas alguns minutos? Por instinto, girei minha cadeira para enfrentar a cama atrás de mim.
e havia um homem sentado na minha cama com sua postura assustadoramente ereta e as mãos descansando nas coxas. Ele quase parecia estar sorrindo. Eu fiquei tão alarmado que pulei da minha cadeira para a mesa e rastejei sobre ela, fazendo com que meu monitor e basicamente tudo o mais caíssem dela. Eu gritei: "O que você quer?" E ele começou a sorrir de verdade agora, mostrando os dentes como se estivesse rindo. Corri para fora do quarto, para o corredor. Parei na metade do caminho e olhei de volta para a porta do meu quarto. Ouvi as molas da minha cama se levantando e então o cara caminhou lentamente até a porta e parou. Ele ficou lá. Eu gritei novamente: "O que você quer?" Ele então falou com uma voz gaguejada e lenta, perguntando se ele poderia jogar também. Eu perguntei: "Como você entrou aqui?" Ele deu alguns passos para frente e apontou para as escadas. Eu assumi que ele estava insinuando que entrou pela porta da frente. Eu estava sem saber o que fazer, então corri escada abaixo até o telefone fixo, peguei uma faca de cozinha e gritei: "Você precisa ir embora. Estou chamando a polícia." Ouvi passos descendo as escadas e a última vez que vi o cara foi quando ele passou pela cozinha. Olhou para mim e então ouvi ele saindo pela porta da frente. Corri para fechá-la e trancá-la pela primeira vez. Fiquei envergonhado por ter deixado a porta completamente destrancada. Segurei o telefone por alguns minutos, decidindo se contava para os meus pais. No final eu contei. Minha mãe ficou preocupada no início, depois ficou furiosa, tanto que passou o telefone para o meu pai. Ele me disse para verificar a casa e ter certeza de que nada foi levado. Eu verifiquei cada quarto e honestamente tudo parecia estar no lugar. Eu disse que o homem parecia que algo estava errado com ele, e meu pai disse: sem dúvida. O homem não parecia abertamente hostil, mas algo estava errado com ele e eu não sei qual era a intenção dele. A imagem dele sentado na minha cama e a realização de que ele estava me observando pela fresta da porta era assustadora. Eu não senti a necessidade de pegá-lo. Então, quando saí, estava muito frio e muito silencioso. Embora eu estivesse vestindo meu casaco de inverno, um chapéu quente e luvas, eu ainda estava, de alguma forma, congelando. Era até meio difícil respirar com o vento soprando ar frio em meu rosto. Entrei no meu carro e liguei o motor. Ele ligou, mas soou como se tivesse ligado por pouco. Percebi que definitivamente tinha feito uma boa escolha ao sair aqui. Geralmente, acho que você deve deixar o motor funcionando por cerca de 10 minutos pelo menos. Mas sinceramente não tenho certeza. E provavelmente depende do veículo. Então, enquanto eu estava lá sentado no meu carro, o aquecedor obviamente não funcionaria muito, até que o motor aquecesse um pouco. Estava congelando e não queria ficar sentado no meu carro por cerca de 10 minutos. Então tive a ideia de dar uma voltinha pela área. Dessa forma, o motor aqueceria mais rápido devido à condução, e eu não ficaria apenas sentado lá, entediado. Então, dei ré e saí do meu complexo de apartamentos. Meu apartamento tem uma pequena trilha para caminhada atrás dele, e então uma floresta, e do outro lado da floresta, há um bairro. Na frente do meu complexo de apartamentos, há uma estrada um tanto silenciosa que leva a uma mais movimentada. Meu plano era apenas dirigir por aí, talvez pelos bairros atrás do meu apartamento, por cerca de 10 minutos e depois voltar. Então, depois que saí, peguei a direita e então desci um pouco e peguei outra direita. Depois de descer aquela rua, eu estava no bairro ali. Havia muitas estradas diferentes com casas nelas. Agora não era um bairro super populado. Eles tinham um pouco mais de espaço com algumas florestas e propriedades de tamanho maior. Comecei a dirigir por algumas dessas estradas e ninguém mais estava lá fora dirigindo ou algo assim, o que era de se esperar. Eu estava principalmente prestando atenção no aquecimento do meu carro, esperando que ele aquecesse. Lembro-me de que estava dirigindo por uma área entre um bairro e outro, onde havia muitas árvores. Foi quando vi um homem saindo de uma área de floresta, caminhando pela neve. Ele então saiu para a rua e parou na minha faixa. Ele estava um pouco à frente, mas comecei a desacelerar. O cara estava vestindo um casaco realmente grande e estava vestido para o tempo. Ele tinha luvas e um chapéu e parecia estar usando calças de neve também. Ele estava apenas parado lá, no meio da estrada. No início pensei que ele iria apenas atravessar a rua, mas não era o caso. Não estava claro por que ele estava parado lá.
Parecia bastante estranho até mesmo estar fora naquele momento e naquele clima. Tive que desacelerar completamente até parar para esperar esse cara. Enquanto eu estava parado lá na estrada, ele olhou para mim e me chamou com a mão. O cara parecia meio estranho e eu não tinha certeza do que ele estava tentando fazer. Enquanto eu estava parado lá, ele começou a caminhar em minha direção. Então ele andou até a janela do meu motorista como se quisesse falar comigo. Abaixei minha janela e, honestamente, fiquei surpreso que isso ainda funcionasse quando a temperatura ficava tão fria. Às vezes, a janela ficava congelada. Depois que minha janela abaixou, pensei que o homem falaria comigo e explicaria o que estava fazendo lá fora ou algo assim. Em vez disso, assim que abaixei a janela, ele começou a tentar agressivamente alcançar o interior do meu carro. Parecia que ele estava indo para minhas chaves na ignição. Como reação, tentei afastar sua mão, então pisei no acelerador e segui em frente. O homem teve que tirar sua mão da minha janela e eu me afastei dele, deixando-o parado na beira da estrada. Achei que era o suficiente para dirigir por aí para mim e voltei para o meu lugar. Eu estava extremamente perto do meu apartamento, apenas do outro lado dele. Dirigi de volta para a frente e então entrei no estacionamento. Então, voltei para o meu lugar de estacionamento, onde normalmente estacionava. Desliguei o carro e saí. Assim que fiz isso, notei o mesmo homem. Ele estava saindo da beira da floresta atrás do meu prédio de apartamentos. Era bem longe, mas a floresta de onde ele estava saindo não era muito longe de onde eu o tinha visto. Não percebi que ele provavelmente poderia ver para onde eu estava indo e eu não estava nem tão longe assim. Apressei-me e corri para a porta do meu apartamento enquanto via o homem começando a se aproximar de mim. Entrei e subi para o meu apartamento no segundo andar. Quando cheguei lá em cima, fui até minha janela e olhei para o estacionamento. Lá, vi o homem agora parado no meu veículo do lado de fora dele. Observei, enquanto ele tentava abrir a porta, que estava trancada. Liguei para a polícia e relatei o incidente. Quando voltei para a janela, o homem tinha ido embora. A polícia veio e conversou comigo e disse que ficaria de olho no cara. Felizmente, ele não conseguiu arrombar meu carro ou algo assim. Nunca mais o vi depois disso. Não tenho certeza do que ele estava fazendo lá fora, mas estou muito feliz por ter me afastado dele. Isso aconteceu quando eu estava voltando do trabalho há cerca de 1 ano atrás. Era muito tarde da noite e eu estava dirigindo em uma estrada tranquila. Geralmente levava cerca de 20 minutos para chegar em casa e essa viagem estava indo como qualquer outra. Depois que saí da rodovia, dirigi por uma estrada mais tranquila por cerca de 5 quilômetros. Essa estrada tem vida selvagem de ambos os lados. Quando estava dirigindo nesta estrada, vi luzes azuis e vermelhas piscando à frente. Supus que a polícia tinha parado alguém ou algo assim. Quanto mais eu me aproximava, mais eu podia ver. Logo percebi que havia alguém também parado na beira da estrada. Essa pessoa estava vestindo um colete de segurança e parecia meio que um policial. Diminuí a velocidade e logo cheguei mais perto. O carro com luzes piscando não parecia ser um veículo policial. Parecia um carro comum, mas apenas tinha as luzes piscando. O homem parado na estrada começou a atravessar enquanto eu me aproximava e eu diminuía ainda mais a velocidade. Então ele fez sinal para que eu parasse, então eu parei. Estava muito curioso para saber do que se tratava. Esta área em particular era muito rural e havia apenas florestas em ambos os lados da estrada naquele ponto. Depois de parar, abaixei minha janela para falar com o cara. Ele tinha cabelos escuros, estava vestindo um boné preto e uma jaqueta preta com o colete. Ele também tinha uma lanterna e a apontou para mim, o que era super brilhante. Ele disse oi e então me disse seu nome, mas esqueci qual era. O homem falou meio rápido e me disse que eles estavam apenas conduzindo algumas buscas por aqui. Aparentemente estava acontecendo em outras estradas próximas. Não tinha certeza do que ele queria dizer e perguntei por quê. Ele disse que havia sido alguma atividade criminosa na área. Perguntei se ele era da polícia e ele me disse que não, ele não era da polícia, mas disse que estava trabalhando com o departamento de polícia.
Então o homem me perguntou se ele tinha consentimento para revistar a parte de trás do meu carro e me disse para destrancar as portas traseiras e o porta-malas. Ele começou a se mover para trás e estava prestes a pegar a maçaneta da minha porta traseira. Eu disse não, e então pisei fundo no acelerador, me afastando dele. Ouvi ele me dizendo para esperar enquanto eu o deixava parado lá no meio da estrada. Sabia que o cara estava claramente executando algum tipo de golpe. Quem sabe o que ele iria fazer se eu destrancasse o carro para ele. Ele não me deu nenhum detalhe real, mas apenas passou por cima de tudo. Imediatamente disquei para o 190 e o denunciei à polícia. Fui informado de que um policial iria até o local para verificar. Depois disso, terminei minha viagem para casa. Cheguei em casa e realmente espero que ninguém mais tenha parado para o cara. Não tenho certeza exatamente qual era o plano dele. Dizer que havia atividade ilegal na área era tão amplo, a menos que ele estivesse falando de si mesmo. Parecia uma mentira terrível para me fazer abrir minhas portas. Desde então, nada parecido aconteceu e realmente espero que a polícia tenha encontrado o cara. Essa história aconteceu há alguns anos. Agora sei, olhando para trás, que a situação poderia ter sido tratada melhor da minha parte.